Os partidos políticos têm aumentado suas ações no STF buscando rever decisões do Congresso, com 72 processos no primeiro semestre, superando inclusive anos anteriores. O PSOL lidera as ações, seguido por PDT e Novo. Essa tendência reflete a crescente tensão entre os poderes legislativo e judiciário, abordando temas como aborto e saidinha de presos. Uma proposta em discussão visa limitar essas ações ao STF apenas aos partidos que superarem a cláusula de barreira, o que poderia alterar significativamente o cenário político-judicial. Luiz Felipe Dávila. Dávila, você falou há pouco sobre a cultura da judicialização. Em outro programa você falou a maneira como muitos partidos também adotaram o terceiro turno como algo já no radar sempre, para tentar reverter decisões, enfim. O que a gente precisa considerar em relação a esse número assustador, 72 ações no Supremo Tribunal Federal, ações ajuizadas por partidos que naturalmente querem reverter decisões que já foram tomadas. Bom, veja a ironia, né, Caniato? Os partidos que reclamam do ativismo do Supremo adentrando na área do Legislativo é o que mais aciona o Supremo para se manifestar sobre as questões do Legislativo. É uma ironia isso. Então, isso mostra que está na hora de criarmos um mecanismo para acabar com este abuso de qualquer partido poder apelar ao Supremo Tribunal Federal ou provocar o Supremo Tribunal Federal para se manifestar sobre as questões do legislativo, que geralmente esses partidos perderam nos votos, e aí tenta criar o terceiro turno das votações apelando para o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que nós temos de aprovar uma lei que crie um critério básico. O critério básico é o seguinte, assim, é preciso no mínimo 20% dos deputados federais para poder ter uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque se 20% dos deputados entendem que realmente ali houve uma questão constitucional, você aciona o Supremo. Agora, não pode qualquer partido político falar assim, não gostei do resultado da votação no Congresso Nacional, vou entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e questionar isso. Isso cria essa enorme insegurança jurídica, isso acaba fazendo com que o Supremo cada vez mais opine sobre questões que deveriam ser tratadas unicamente no Poder Legislativo e, portanto, está na hora de dar um basta nisso. Houve, sim, um abuso extraordinário de partidos, principalmente de partidos da esquerda, que toda hora acionam o Supremo para se manifestar sobre os temas discutidos no Congresso Nacional. Isto é errado. E nós vamos criar uma insegurança jurídica sem fim nesse país se todas as leis aprovadas no Congresso podem ser, na verdade, revistas pelo Supremo Tribunal Federal. Não esquecemos, quem tem voto para decidir as leis do país são os congressistas, são os deputados federais e os senadores. Não é membro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos criar um mecanismo para impedir que essas ações sejam trazidas ao Supremo Tribunal Federal sem nenhum outro critério a não ser este. Não gostei do resultado, quero rever as regras. Portanto, uma lei que limita em pelo menos 20% do apoio dos deputados federais para ter uma ação direta de inconstitucionalidade me parece algo que respeita a vontade do Legislativo e respeita a vontade dos parlamentares quando eles sentem que alguma decisão tomada no Congresso realmente violou alguma coisa da Constituição. Pois é, Cristiano Berardo, essa notícia é importante porque acaba materializando e serve de exemplo para aquilo que muitos chamam de institucionalização do terceiro turno, ou transformar a Suprema Corte em uma casa legislativa, como se fosse a terceira casa legislativa. Você passa pela Câmara, depois pelo Senado e obrigatoriamente tem que cair no Supremo Tribunal Federal, o que você acaba alongando demais o processo legislativo, né? Bem, queria que você trouxesse a sua reflexão e também quais são as consequências desse processo, hein, Beraldo? Caniato, o custo do Poder Legislativo é gigantesco, são dezenas de bilhões de reais todos os anos para manter a estrutura, gabinete, pagar luz, plano de saúde, carros, motoristas, assessores, etc., dezenas de bilhões. É quando se tem uma matéria
que é tratada e que tem, obviamente, impacto constitucional, você tem a Comissão de Constituição e Justiça, cujos membros são indicados pelos partidos. A matéria vai para lá, os assessores da Câmara fazem os seus relatórios, aquilo tudo é, ou pelo menos deveria ser lido pelos parlamentares e debatido. Depois passa pelas comissões temáticas que eventualmente tenham a ver com aquele tema. Aí aprovou na Câmara, vai para o Senado. O Senado faz o mesmo trabalho. Quer dizer, é revisado. Se começou no Senado, é revisado pela Câmara, é votado, é aprovado até chegar no plenário, tanto do Senado quanto da Câmara, tem uma longa tramitação. E no plenário, os representantes legítimos do povo decidem a favor ou contra uma matéria. Resolvido o assunto, transformado em lei, vem um partido que às vezes tem pouquíssimos deputados, nenhuma representatividade ou uma representatividade que não alcança nem de perto um número expressivo de votos, né, da escolha da população brasileira, e vai ao Supremo Tribunal Federal, num ato isolado, e diz o seguinte: olha, anos de trabalho de centenas de parlamentares de todas essas comissões tiveram um resultado errado. Aí o Supremo, o Ser Supremo, diz: não, tem razão, vamos jogar no lixo o trabalho e a decisão do Congresso Nacional. Como fica a vontade popular? Como fica o papel do Congresso? Para quê pegar o meu dinheiro, o dinheiro de vocês, bilhões e bilhões de reais que faltam para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para tanta coisa importante, para reconstruir o Rio Grande do Sul? Aí gasta com o poder legislativo que depois, numa caneta, tem todo o trabalho de anos jogado no lixo. Faz sentido uma coisa dessa? É razoável a gente entender que esses remédios e instrumentos da Constituição Federal foram colocados ali para anular a decisão dos representantes do povo? Me parece que isso é absolutamente absurdo e indevido. Entretanto, é praticado diariamente. E isso tem que acabar. O que acontece se esses partidos tomam o tempo do Supremo Tribunal Federal, que também custa bilhões de reais para funcionar, e por fim diz: não, o senhor não tem razão nenhuma. Essa ação, que foi inclusive validada numa comissão de Constituição e Justiça, onde o seu partido tem representante, é absolutamente legítima. Qual é a consequência que existe para esse partido que está tumultuando o processo? Nenhuma. É muito barato fazer isso. Tem que haver consequência, tem que haver limitação, tem que haver impedimento que se adote essa rotina que não termina nunca e um desvaloriza, deslegitima o trabalho do outro, Caniato. Mota, o aumento da prática de judicializar matérias aprovadas no Congresso Nacional, o levantamento aponta que 72 matérias foram ajuizadas, foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de reversão ou anulação daquilo que foi determinado e ratificado pelo Congresso. A Suprema Corte Americana recebe, em média, 8 mil pedidos de julgamento por ano. Ela aceita, em média, 80%, 1%. 99% desses pedidos são rejeitados. A função de uma corte constitucional é decidir sobre a constitucionalidade de questões. Não é servir de última instância decisória do país. A Suprema Corte é chamada de Suprema porque ela é o maior tribunal do judiciário. Não é porque ela tem supremacia sobre todos os outros poderes. Como disse o ministro Fux no seu relatório sobre a descriminalização das famosas ou infames 40 gramas de maconha, o ministro disse: em um Estado democrático,
a instância maior é o parlamento. O Supremo Tribunal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. Eu entendo essa preocupação em criar mecanismos, em criar barreiras. Eu só penso o seguinte: não adianta você fazer um avião maravilhoso se o piloto não sabe pilotar. Você pode colocar os equipamentos mais sofisticados. Nós vimos acidentes aéreos ocorrerem recentemente nas aeronaves mais sofisticadas, porque os pilotos não sabiam pilotar, não tinham treinamento adequado. Eu acho que o exemplo dos Estados Unidos confirma uma coisa que eu sempre falo aqui. O dispositivo essencial de uma república é a autocontenção. Não há lei que consiga fazer um poder se autoconter, especialmente um poder que tem o poder, né, a capacidade de interpretar a Constituição. Então você pode criar a regra que você quiser. Eu, que tenho esse poder, vou dizer que a regra que você criou é inconstitucional. É o truque mais tranquilo do mundo, né? Sou eu que decido se uma coisa é constitucional ou não, mas eu acho que todo mundo que tem um pouco de bom senso, que observa a cena política, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com Donald Trump. Todo mundo que observa a cena percebe. Se não há autocontenção e os poderes excedem o que eles deveriam fazer, o resultado é um caos. Não tem democracia, não tem república, não tem Estado de Direito, não tem nada. E a gente tem que evitar essa situação a todo custo. Pois é, uma boa reflexão do Roberto Mota. Agora, Dávila, na esteira do que disse o Mota, você mencionou no seu comentário inicial sobre a necessidade de criar um dispositivo para filtrar os partidos que podem, por exemplo, ajuizar ações na Suprema Corte Brasileira. Mas agora, olhando para o Poder Judiciário, você não acha que haveria necessidade de fazer uma espécie de meia-culpa e se ater às questões que lhe cabem? Uma coisa não invalida a outra. Precisa criar um mecanismo para não banalizar as ações diretas de inconstitucionalidade e precisa ter autocontenção dos poderes. Eu gostei muito dessa manifestação do ministro Fux, pelo menos é a primeira manifestação aberta de que a Suprema Corte precisa voltar a seu papel de ser uma corte constitucional. Aliás, a maioria desses assuntos tratados hoje na Suprema Corte, a Suprema Corte devia falar assim: esse assunto não compete a nós, esse assunto compete ao Poder Legislativo, e devolver. Então essa que seria a forma de autocontenção, entender que determinados assuntos cabem exclusivamente ao Poder Legislativo. Eu vou dar aqui 3 exemplos para mostrar o que isso está causando de enorme insegurança jurídica no Brasil. Por exemplo, a questão do marco temporal. Foi decidido no Congresso Nacional. O Supremo não tinha que ter se manifestado sobre esse assunto. Manifestou e agora cria um enorme problema constitucional. O que vale? O entendimento do Supremo ou a lei aprovada pelo Congresso Nacional? A mesma coisa aconteceu com a questão das 40 gramas de maconha. Não foi decidido pelo Congresso, quem decidiu foi o Supremo e agora o Congresso está passando uma lei ainda mais dura. O que vai valer? O entendimento do Supremo ou o entendimento do Poder Legislativo? Então, esses são tipos de... E fora as questões tributárias, né? O maior contencioso tributário do mundo é o Brasil por causa dessas disputas entre Poder Legislativo, Judiciário e, evidentemente, o Poder Executivo. Então, está na hora de ter autocontenção, sim, do Poder, principalmente do Supremo Tribunal Federal, de devolver temas, dizer esse tema não compete a nós tratar. Essa é a autocontenção. Mas nós também precisamos criar um mecanismo para frear este ímpeto de que qualquer partido que tenha uma representação insignificante no Congresso Nacional possa apelar para um mecanismo desse que só aumenta a insegurança jurídica e não ajuda a esclarecer o entendimento da lei e nem da Constituição.